Salve, salve galera, tudo bem? Eu sou o professor Robson Oliveira, professor de Geografia, e mais uma vez estou com vocês para gravar aquela aula, né? E passar para vocês conteúdo de Geografia, estudar com vocês, e lógico, né pessoal, aqui no conforto da minha casa, lembrando que a gente está nesse período de pandemia ainda, mas a gente não vai deixar de estudar. Okay? Lembrando aí então para vocês que sempre que possível dá uma olhada lá no canal, tem bastante aula, né? Toda semana estamos gravando pelo menos uma aula aí com um tema diferente, então sempre é importante você observar, estudar, né? Lembrando que o sucesso só vem depois do trabalho, ok? Se você quer sucesso tem que trabalhar, tem que se esforçar, não vai vir fácil assim, mas é necessário que você saiba que ele vem, ok? Bom pessoal, nosso título de hoje então, hidrografia. Caso você não lembre aí da questão da geografia física, né, lembrar o seguinte, que a biosfera, para que a gente forme então esse sustentáculo para a vida, é necessário que haja, né, alguns elementos no nosso planeta. Então basicamente nós temos três ali que da intersecção deles nós criamos o sustentáculo para a vida, que é a biosfera. Quais são eles? Então, a que nós chamamos de atmosfera, a parte do planeta formada por gases, a litosfera, que é a parte rochosa do nosso planeta, e a hidrosfera, que é a parte então que nós chamamos de formada pelos recursos hídricos. E é isso que a gente vai estudar aqui, alguns conceitos, algumas características e logicamente sempre falando um pouquinho também da questão brasileira. Beleza, pessoal? Vamos lá então, começando pela questão da distribuição, né? Percebam, se fala assim, né, tem muita água no Brasil? Tem muita água no Brasil com certeza, né? Tem muita água no mundo? Tem também muita água no mundo. A gente tem uma quantidade muito, mas muito imensa de água. Porém, é importante que a gente entenda, só para você entender, algo em torno aí de 1.380.000 quilômetros cúbicos de água, é uma coisa gigantesca aí. Só que o que acontece, pessoal? A maior parte desses recursos hídricos, eles se encontram então nas águas chamadas de águas oceânicas, né? Que são águas salgadas. Então quando a gente percebe a distribuição, nós temos aí algo em torno de 97% da água disponível no nosso planeta em forma então de águas oceânicas, águas salgadas, né? O que sobra para nós, na verdade, são 3%, e esse 3% aí com uma divisão um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar um slide talvez um pouco mais esclarecedor para vocês. Então imagine o seguinte, que toda a água do planeta está aqui, 1.380.000 quilômetros cúbicos de água. 97, aliás, até mais de 97,3% água salgada. O que nós temos? 2,7%. Só que o que acontece? Esses 2,7%, que equivalem a 37 mil quilômetros cúbicos, né, eles estão divididos aí nas chamadas geleiras polares, que é a maior parte, 77,2%, ou seja, a maior parte, aí, coisa de 2/3 da água doce do nosso planeta está na forma das geleiras. E qual é o problema? Quando essas geleiras derretem, elas tendem a misturar com a água do mar e se tornar água salgada, né? Inclusive ali alguns problemas ambientais acontecem por conta disso, né? Por conta dessa diluição do sal da água, principalmente as correntes marítimas, né, que equilibram a temperatura do nosso planeta, acabam sendo afetadas. Bom, além disso nós vamos ter também, você pode perceber a água subterrânea, né, aqui, a atmosfera, né, e os rios ali, 4 quilômetros cúbicos, que é a nossa principal fonte. Vai perceber o seguinte, que as maiores reservas não são tão acessíveis assim, a geleira e as águas subterrâneas, ok? Não são tão fácil assim acesso e implica geralmente em problemas ambientais também, ok? Então percebam, pessoal, mas aí, mesmo assim, nós temos uma grande quantidade de água. Se você está dizendo aí que a maior parte aí, mais de 99% está difícil de ser usada, temos, né? É óbvio, se a gente pensar no montante geral, né, imagina aí que toda a água do planeta fosse uma caixa de 100 litros. Então o que você vai ter de água doce e potável disponível para o consumo? Algo em torno ali de uma colher de sopa, mais ou menos, essa relação que a gente faz. Então é isso aqui que a gente está falando, pessoal. Se a gente tem lá 1.380.000 quilômetros cúbicos de água, né, somente pouco mais de 2% é de água doce. Só que dessa água doce, 99,6% não está tão fácil de ser acessível assim. E aí o que acontece? Nós só vamos ter 0,002, né, que é a água própria para o consumo humano, ou seja, disponível para o consumo humano. Ou seja, não é tanta água assim, né? Professor, e aquela ideia de que o nosso planeta devia ser chamado de planeta água, porque tem mais água do que rocha? Mentira, né? É um absurdo isso. Por quê? Porque tudo que eu estou falando para vocês, estou falando que a água está em superfície.
né? Nosso planeta aí tem algumas camadas que são de rochas e metais, né, minerais metálicos, né, então em fusão ou não, mas são de rochas e minerais, então o nosso planeta não deveria chamar planeta água, isso é uma bobagem, tá? Então assim, nós podemos afirmar que do que tem em superfície, que equivale a menos de 3% do nosso planeta, a maior parte é recoberto por água, porém não tem mais água do que rocha nem do que minerais, beleza? Bom, alguns pontos que vale a pena perceber aí, né, e a gente desmistificar então. A primeira deles é que nós não temos mais água do que sol. Opa, baixei aqui na câmera, desculpa. Além disso, também o fato de que muita gente fala, e aí, a água acaba, a água não acaba, a água vai acabar um dia, né? E muita gente me pergunta isso direto, por incrível que pareça, professor, verdade que a água vai acabar? Percebam, né? Lavoisier dizia que a Terra é um sistema fechado, nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma, e ao longo da história evolutiva do planeta nós temos a mesma quantidade de água. Algumas perdas, porque a gente tem hoje um contato, uma entrada e saída no espaço, né? Bom, o que eu posso afirmar para vocês? Que a água provavelmente não vai acabar. Provavelmente, a menos que haja uma coisa muito séria no nosso planeta, mas em condições normais a água não vai acabar. Porém, a nossa capacidade de separar aqueles nutrientes, o veneno, o sabão, né, os metais pesados da água está ficando cada vez mais difícil. Então a água pura, a água potável própria para o consumo humano, essa tende a acabar, é um recurso finito. Por quê? Porque está cada vez mais difícil de separar os elementos da água. Então, vejam pessoal, tratar a água está se tornando uma coisa muito complicada, e isso também é um motivo, aliás, motivo para ficar ligeiro aí com as questões, né? É algo para a gente estudar bastante. Bom, antes da gente aprofundar nessa ideia, observa um pouquinho aqui esse slide que mostra a questão do consumo. E muita gente fala desse consumo aí e é interessante a gente perceber. Muita gente diz assim, se eu tenho certeza disso também que você pensaria, onde é que está a principal forma de consumo da água no planeta? Está na questão doméstica. Por quê? Porque a tiazinha vai lá, começa a tiazinha e o tiozinho também, né? Começa, ao invés de varrer a calçada, pega a mangueira e começa a espalhar. Isso é um desperdício? Pegamos, vamos lavar o carro, né? A gente não reaproveita a água da máquina, a gente vive dando descarga lá e tudo isso gasta muita água, né? E é um absurdo de água que gaste. Mas por incrível que pareça, ainda, né, a atividade rural, a agricultura, é a principal responsável pelo gasto de água. Né? Então a gente tem irrigação, entre outros, aí, algo em torno de 70%. Né? 22% é a indústria. Percebam. Né? E aí então a questão doméstica, o uso doméstico fica com 8%. Perdão. Isso quer dizer que a gente não deve poupar? Devemos. Todo mundo deve poupar e aí existem vários sistemas aí de reutilização de água. Em casa a gente pode usar a água da máquina, que é uma possibilidade muito boa para lavar a calçada e até mesmo para dar descarga nos banheiros, né? Principalmente nas épocas aí de mais seca. Né? Eu estou gravando essa aula aqui num período que já faz tempo que não chove e a gente percebe aí que os reservatórios estão baixando e olha que eu estou num ambiente aqui, uma região, né, com muitos rios, né, com duas bacias hidrográficas muito grandes, né, do rio Pirapó e do rio Ivaí, né, fazendo parte de uma bacia maior que é do rio Paraná. Então perceba, estou num ambiente que tem num lugar, né, ou até melhor dizendo, estou numa região cheia de recursos hídricos, mas mesmo assim para nós está ficando complicado, e em outros lugares no Brasil e fora dele também. Ok? Bom, aí algumas características aí, por incrível que pareça, acho essa lâmina muito interessante, aqui, esse slide interessante para nós. Por quê? Vocês vão perceber que os locais onde menos tem gente são exatamente os locais onde mais tem água no Brasil. Então, por exemplo, aqui a região norte, que é responsável por 8% da população brasileira, tem 68% dos recursos hídricos brasileiros, de água potável, água doce. Né? O centro-oeste, com 16%, aliás, 7% da população, tem 16% dos recursos hídricos. Olha só o Nordeste, 28% da população, mas só 3% dos recursos hídricos. O sertão é um caso sério, né? É um problema muito sério para nós. O Sudeste também é um problema muito grande, porque olha só, 43% da população mora no Sudeste, mas eles têm acesso a 6% dos recursos hídricos. E nós aqui, né, somos aqui na região sul, somos 15% da população e apenas 7% da água disponível. Caiu uma questão uma vez, né, na UEM dizendo que o sul era o maior potencial hidráulico do Brasil, né, por conta que a gente tem uma série de usinas e muitos rios aqui, mas não é verdade, né? Na verdade, o norte é o maior potencial hidráulico que a gente tem, o sul é o maior potencial instalado, ok? Bom,
Aqui tem uma relação mais ou menos ali de quanto de água, né, para cada habitante, nós vamos perceber, né, isso aqui dando aí crédito para o Instituto 5 Elementos, vale a pena você dar uma observada aí. Bom, como eu disse para vocês, pessoal, se, né, nós temos água, apesar dessa água estar mal distribuída, é uma questão natural que essa água está mal distribuída, não é uma questão política, nada disso, né? Os recursos hídricos eles estão mal distribuídos, não só no Brasil como no mundo, né? Lembrando que a América é de longe a maior reserva de água potável, o Brasil é de longe o país com mais água potável no mundo. E isso, inclusive, é um risco para nós no futuro. Mas perceba o seguinte, qual o grande problema de tudo isso, né? Do desperdício, da indisponibilidade em alguns lugares, né? Da questão ambiental e tudo mais, né? A possibilidade que nós temos é que no futuro, pessoal, a água pode se tornar um commodity. O que é um commodity? Um produto natural que tem circulação mundial e tem valor cotado na Bolsa de Valores, né? E vejam, atualmente a gente não paga pela água, a gente paga pelo tratamento dela. E esse tratamento vai ficar cada vez mais caro, né? E no momento que a gente não conseguir mais tratar, a gente vai ter que pagar pelo produto. Então quem tem dinheiro paga, quem não tem usa o produto com má qualidade, né? Ah, professor, mas tem dessalinização. Tem mesmo. Eu fiz o teste, né, de dessalinizar uma quantidade de água, gastei muito tempo e energia para dessalinizar ali algo em torno de 1,5 litro, que era um complicado. Imagina você fazer aí com alguns 1.000 metros cúbicos por dia ou por hora, entendem? Então, assim, é um caso muito sério. O gasto energético, né, o gasto de tempo é muito grande e a gente tem que tomar cuidado aí quando a gente vem com essas soluções prontas, né? Ah, é só fazer isso. Não é bem assim, ok? Então perceba o seguinte, pessoal, a tendência é que a água aumente o valor, né, e obviamente sempre o mais pobre vai pagar por isso. Por quê? Porque o mais rico, né, as famílias mais abastadas vão acabar tendo aí acessos que o pobre não vai ter. A gente percebe isso em várias crises, e geralmente os mais vulneráveis são aqueles que têm menos dinheiro mesmo, né? A gente percebe isso inclusive na pandemia que a gente está vivendo hoje, ok? Bom, vale a pena a gente falar de alguns conceitos aí que podem aparecer para você. Vejam, conceitos não são muito comuns nos concursos e provas de vestibular ultimamente, mas eles são necessários para que você leia a questão, ok? Hoje em dia se fala muito mais de você perceber, interpretar alguns dados e tudo mais, mas se você não conhecer o conceito, talvez você não consiga. Então, primeiro aí a questão da hidrografia, né? Então, a parte da geografia que vai classificar, estudar a água do planeta, acho que isso já ficou mais do que claro, né? E acho que esse aqui causa um pouquinho mais de problema na hora de estudar, que é a ideia da rede hidrográfica, né? Que é a ideia, então, dessa hierarquia de rios, né? De todos os recursos hídricos disponíveis numa região ou num território, né? Para ser utilizado. Então, lembre-se, quando a gente fala de rede hidrográfica, é diferente de bacia hidrográfica, é diferente de rede de drenagem e tudo mais. Estamos falando aí dos recursos hídricos disponíveis, no nosso caso aqui Brasil, estamos falando de rios, tá? De águas continentais aos montes aí. E, logicamente, o principal para nós é o chamado rio, tá? Veja, o conceito de rio é interessante para nós. É um curso de água que naturalmente se desloca de um ponto mais alto até um ponto mais baixo, da nascente até a foz. Por que a gente tem que falar isso? Porque, obviamente, ele é puxado pela gravidade. Correto? Então, se ele é puxado pela gravidade, ele tem que estar numa área mais alta para ir para uma área mais baixa. Então, professor, mas se eu abrir uma torneira, ele também cai de cima para baixo. É verdade, mas não é natural. Ok? Então, é um curso que naturalmente se desloca. Beleza? Bom, dito isso, pessoal, vamos dar uma olhada aí em algumas características dos rios primeiro, tá? Então, o que nós temos lá? Em primeiro lugar, né, é a nossa principal fonte de água, né? Então, a principal recurso hídrico, a principal forma de conseguir água potável, estão nos chamados rios, que para todos os homens, para a história da humanidade é muito importante. Você vai perceber que as primeiras civilizações, todas elas estavam às margens dos rios por conta dessa possibilidade de pesca, de dessedentação, né? Em alguns casos aí também de proteção e tudo mais. Então perceba, pessoal, o rio sempre teve um papel muito forte na questão da civilização, ok? E você vai ter então, como é que você vai dividir? Vou mostrar isso mais pra frente, né, a questão de como é que ele é organizado. Só queria, depois eu falo um pouquinho sobre a nascente e tudo mais, né? Lembrando aí, qual que é o maior? É o Amazonas, é o Rio Nilo, é o Mississippi, né? Coloquei aqui os maiores do mundo. Pessoal, tem sempre uma discussão, por quê? O Rio Amazonas, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, né? Ele vem lá, Ucayali, Maranhão, né? Entra no Brasil com o nome de Solimões, e quando ele recebe as águas do Rio Negro, ele forma o Rio Amazonas. Então muita gente fala assim, ele não é o maior rio do mundo, se a gente pensar no Amazonas, mas se você pensar em todo o rio, toda a extensão dele, desde a Cordilheira dos Andes, ele é muito grande, provavelmente aí ganha, com certeza, como o maior rio do mundo, tá?
Em termos de temporário, acho que isso aqui é importante para nós temos aqueles rios, então, que independente se está chovendo ou não, se estamos numa época de seca ou não, eles vão continuar correndo. Esses rios são chamados, então, de rios perenes, né? Agora, nós temos em alguns casos, pessoal, né, aqui no nosso caso, principalmente isso acontece no sertão nordestino, de alguns rios que são considerados intermitentes, ou rios efêmeros. Por quê? Porque em épocas desfavoráveis, eles não correm, eles secam, né? Por quê? Principalmente porque o solo não consegue armazenar muita água e por conta disso, nas épocas de seca, não tem como o solo abastecer esse rio, ok? Então o lençol freático aí não abastece. Em geral, nós temos alguns tipos de aproveitamento aí bacana para a gente observar. Então a gente tem aqui, né, a irrigação, né, o uso, né, do esgoto, e infelizmente aí, às vezes muito mal usado, né, o transporte, né, pessoal, a hidrovia, que é tão importante para nós, né, e também a geração de energia. Não é só esse, mas nós temos aí pelo menos 4 funções aí que os rios podem aparecer para nós, beleza? Bom, aí como eu disse para vocês que eu ia falar de cada um deles, né, é importante a gente observar aqui. Vejam, basicamente nós podemos dividir o curso d'água, então nascendo lá, ó, aqui na nascente, né, até chegar na foz, nós podemos dividir em 3 ambientes, o que a gente chama de alto curso, o médio curso e o baixo curso aqui. Então o que a gente tem aí? Primeira característica é que quando a gente fala de alto curso, pessoal, nós estamos falando daquela região mais inclinada, né, cujos processos erosivos vão ser mais intensos, naquela região próxima à nascente, né? Então essa nascente pode ser uma nascente nival, uma nascente fluvial, né, por conta alimentada pelas águas das chuvas, não precisa ser uma só, depois eu explico melhor isso aí, mas vejam, você tem ali próximo à nascente aquela área mais alta e mais íngreme, cujos processos erosivos vão ser mais intensos. Por quê? Porque o rio é mais rápido. Então, nesse período, nessa região aqui, o rio ele vai ser muito mais retilinizado. Por quê? Porque ele tem força para carregar o que tiver na frente dele. Então, veja, ele vai carregando folha, restos de animais, restos minerais, né? Então ele vai carregando tudo que ele pode e vai aprofundando o seu talveg. O talveg é aquela parte mais profunda do rio, ele vai aprofundando aquilo e vai modelando, né, todo o relevo. Quando ele passa para o segundo, que é o médio curso, a gente percebe o seguinte, que o rio começa a perder força. Por quê? Porque ele entra numa área mais plana. Até essa imagem não fica tão clara assim, mas ele começa a ficar mais plano e por isso o rio perde força. Quando o rio perde força, ele já não consegue mais carregar tantas coisas. E ele já não consegue mais empurrar e ir cortando tudo. Então ele começa a fazer curvas, né? E vai para lá, vai para cá. Isso são chamados meandros, ok? Rios meandrantes são aqueles rios com grandes curvas, porque estão geralmente em áreas de planície. E é muito fácil. Rio meandrante é aquele que ele acaba... quando tem chuvas, né, ele acaba ali transbordando e aí tem várias situações aí de alagamento e tudo mais. Quanto mais plana é aquela região, né, quanto mais nós temos ali uma planície de inundação, nós percebemos que mais curvas tem e ao mesmo tempo os riscos de inundação dessa região. Beleza? Bom, depois a gente vai ter o baixo curso, né, já próximo à foz ali, e a foz é interessante de perceber o seguinte: primeiro que o rio ele vai perder sua força de vez, né, então ele vai começar a depositar o que já não foi depositado nos meandros, né, nas curvas do rio ali, né, e a gente pode ter tanto a foz formada por um estuário, ou seja, um canal só, ou a foz formada por delta, ou seja, vários canais diferentes ali. E, inclusive, cuidado, porque no caso brasileiro do rio Amazonas, né, nós temos duas fozes, né, uma foz mista, aliás, uma foz em estuário e uma foz em delta, por isso que a gente chama que a foz do rio Amazonas é uma foz mista, ok? Bom, continuando a nossa ideia aqui, né, alguns elementos que vale a pena a gente colocar. Em primeiro lugar, pessoal, o que significa montante, né? Acho que dá até para eu voltar naquele slide aqui. O que significa montante, pessoal? Toda vez que a gente fala de montante, significa dizer que nós estamos subindo o rio. Nós estamos contra a correnteza. Então, eu estou aqui, né, subindo o rio. Então, isso aqui para mim é a minha montante, ok? Agora, quando eu estou descendo o rio, ó, estou na jusante, ok? Então, ó, primeiro lugar, montante, né? Parte do rio em direção à nascente. Estou subindo o rio. Se eu tenho a nascente aqui, ó, então isso aqui, né? Eu estou indo em direção à nascente, estou na minha montante. Ó, imagina esse desenho aqui, ó. Aqui está a foz, então se eu estou indo para lá navegando, estou na montante. Beleza? E aí também a gente tem a ideia da jusante, que é em direção à foz. Por que isso é importante, pessoal?
Porque para definir os braços ou as margens de um rio, nós precisamos determinar a partir da jusante, né? Então, quando eu estou de costas para a nascente, o meu braço direito é a margem direita e o meu braço esquerdo é a margem esquerda. Então, isso é muito importante para nós. Se eu estiver subindo o rio, eu tenho que lembrar de inverter os braços. Então, se eu estou subindo o rio, né? O meu lado esquerdo, na verdade, é a margem direita. E o meu lado esquerdo, na verdade, é a margem direita, a margem esquerda. Ok? Então, lembre-se, pessoal, de inverter quando a gente está falando aí de montante. Então, por isso é muito mais fácil, quando você quiser saber quais são as margens do rio, né? Sempre das costas para a nascente, fica muito mais fácil para nós. Então, aproveitando, falando de Brasil, né? O caso aí Brasil, talvez eu já falei para você, vou deixar aqui só exposto, né? Quando a gente fala de Brasil no Rio Amazonas, o norte, né, do Rio Amazonas, ali está então o que a gente chama de margem esquerda, e o sul do Rio Amazonas, a margem direita. Okay? Então, isso aí que são as principais formas de aproveitamento hidráulico da calha do Rio Amazonas. Beleza? O Talveg já está aí, né? já falamos para vocês. Bom, já falei para vocês também que o rio, quando você tem foz um só, a gente chama de estuário. Quando você tem vários, a gente chama então de foz em delta, né? Lembrando que sempre a delta, como você tem vários canais menores, é mais difícil você ter acesso ao continente por ele. Então, sempre é mais interessante na foz em estuário, ok? E a foz mista que eu já tinha explicado para vocês. Lembre-se, pessoal, né, o Rio Amazonas é um grande exemplo de foz mista que nós vamos ter. Beleza? Bom, algumas características que eu já falei para vocês aí, e vale a pena você dar um print depois, aqueles que já estão estudando conosco, ou aqueles que vão copiar, né? Então eu já falei para vocês dos meandros, as curvas de rio, lembrando que nessas curvas geralmente o rio deposita os sedimentos, os restos animais, restos vegetais que ele vai carregando, né? Tanto é que a gente tem aquela expressão curva de rio, beleza? Bom, vou tomar uma água aqui enquanto você dá uma olhada na tela aí. É isso aí, um pouquinho artesanal aqui a aula de hoje, né? Aliás, que a gente tem feito aqui no quarto. Bom, a drenagem, acho que é interessante falar isso. O que é drenagem, pessoal? Imagina o seguinte, onde é que o rio vai depositar as suas águas? Drenagem entenda com o fim do rio, ok? Onde vai estar lá o final do rio. Vejam, nós podemos ter drenagens que são chamadas, né, as principais, exorrérica, alguns chamados também exorrérica, né? Lembra, ex-marido, né? Saiu, né? Ex-namorado, né? Foi embora, tá fora, né? Lembra lá, né? Tô fora da sua vida, eu já fui. É essa a ideia. Quando a gente fala então de exorrérica ou exorrérica, nós estamos falando então de uma drenagem de rio que vai depositar suas águas fora do continente. Professor, mas tem rios que depositam água em outro rio. Sim, então eles não são exorréricos? Podem ser, porque se esse rio vai chegar no oceano, não importa se deposita em um, que deposita no outro, que deposita no outro, que deposita no outro, mas se chegou no oceano, então ele é considerado exorrérico ou exorrérico, ok? Depende aí da pronúncia, né? Aí é uma escolha que as pessoas fazem, beleza? Então percebam, pessoal, rio exorrérico, ele vai chegar então no mar, no oceano, beleza? Agora, aqui ó, fora do continente. Agora nós temos aqueles que são endo, e aí já digo para você, é aquele rio que vai depositar suas águas dentro. Então nós temos os mares de interior, nós temos os lagos, né? Então quando o rio ele deposita suas águas dentro do continente e ali ele acaba, nós consideramos isso então de drenagem endorrérica. Então ó, exo, endo, ok? Exo, endo, não esqueça disso, jamais fica um meme para vocês aí, exo, endo, aí quem conseguiu gravar, né? Fica. Bom, há alguns também que a gente tem a chamada drenagem criptorrérica, pessoal, e arrérica. Vou falar primeiro da criptorrérica. Criptorrérica significa dizer que o rio ele acaba então entrando para uma caverna, para o subsolo, e ele vai correr por uma caverna. Então ele que foi ali, tá ali, ele foi criptado, ok? Está na cripta, beleza? Por isso criptorrérico. Agora quando a gente fala de arrérico, significa que o rio parou de correr, ele secou em determinada parte do curso, ele some, para. Então perceba, um some porque ele mergulha para cavernas subterrâneas, o outro ele some porque acaba, né? Então uma certa parte do seu curso ele é efêmero, intermitente. Beleza, pessoal? Então fica aí a questão das drenagens, né? A questão do regime, ó, se drenagem é para onde a água foi, de onde é que essa água vem? Em primeiro lugar, da chuva, né? Então a gente chama de regime pluvial, pessoal, depende das chuvas, ok? Aí nós temos geralmente aí rios que não secam, principalmente por quê? Porque eles, como por exemplo o Rio São Francisco, ele nasce numa área muito chuvosa aqui no sudeste, né, ali na
na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e ele corre por dentro do semiárido, mas a nascente dele é muito chuvosa, então por conta disso, mesmo que ele passe por áreas muito secas, ele não vai secar, ok? Bom, a gente tem também o chamado regime ali de térmico unival, que é feito então pela época de degelo das geleiras, né, das montanhas, como é o caso do Rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, do degelo aqui, ali. Não só, né, nós temos também o Rio Ganges, né, com degelo ali na Cordilheira do Himalaia, né, e vai correr por dentro da Índia e tudo mais. Okay? Então temos aí pelo derretimento das geleiras, e nós temos aqueles que são complexos ou mistos, né, pela queda da chuva e derretimento da geleira, que talvez se encaixe muito mais o Rio Amazonas. Além disso, pessoal, nós podemos falar também da questão de alguns tipos que a gente vai ter, né? Começando aí pela ideia do rios perenes, que eu já expliquei para vocês, né? Só que veja, perene irregular, né? Pouca variação da vazão, então sempre ele vai estar correndo, a água vai estar correndo independente do período, se está chovendo ou não. Nós temos alguns perenes que são irregulares, não seca, mas tem períodos que eles estão muito cheios, e períodos que estão mais secos, né, que diminui, que é muito comum para nós. E nós temos aqueles também que são temporários ou intermitentes, ou seja, aqueles que secam. Beleza? Bom, pessoal, por favor, cuidado na hora de rio para você não confundir com o próximo conceito. Porque, ó, rio, então, um curso de água que corre, né, um curso de água que naturalmente corre, né, se desloca do ponto mais alto para o ponto mais baixo, da nascente para a foz. Agora, veja, quando nós estamos falando da área de um rio, da área de atuação de um rio, nós estamos falando do termo bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica seria então o conjunto de terras, né, drenadas por um rio principal e os seus afluentes. Então nós mudamos a ideia, nós estamos falando de área, pessoal. Então cuidado para não confundir os conceitos aí. Então vejam bem, eu aqui em Maringá faço parte, onde eu estou agora, faço parte então da bacia do rio Pirapó. Quem está no centro, né, de Maringá faz parte da bacia do rio Ivaí. Só que nós estamos muito longe, eu estou muito longe do rio Pirapó. E esses dois rios fazem parte da bacia do rio Paraná. Nós estamos mais longe ainda, mais de 100 quilômetros do rio Paraná. Só que veja, eu estou na área de atuação desse rio, né, na área de influência desse rio. Então eu estou na bacia do rio Paraná. Beleza? Então quando a gente fala de grandes bacias hidrográficas aí, né, eu estou dentro da bacia do rio Paraná e nas microbacias dentro da bacia do rio Pirapó. Beleza? Tá aí, né? Então, lembrando o curso principal, os afluentes, subafluentes, né? E tudo mais que a gente vai encontrar. O que é um afluente? Aquele que deposita água na calha principal. Subafluente deposita a água no afluente. E se eu tiver um que deposita água no afluente, no subafluente, então é sub do sub? Não. A gente tem afluente e subafluente. Ok? Se eu tiver, por exemplo, um rio que está depositando num afluente, então eu não vou considerar o rio principal. Ok? O rio principal ele não tem. E outra, pessoal, você deve estar percebendo aqui, ó, essa área mais alta e essa área mais alta aqui, que é o que nós chamamos então de divisor de águas, tá? Então veja, essa bacia aqui está sendo limitada por esse divisor, aqui nós temos outra bacia. Então imagine, quem mora em Maringá vai entender o que eu estou falando, aqui imagine que isso aqui seja a Avenida Colombo, de um lado eu tenho a bacia do rio Ivaí, do outro lado eu tenho a bacia do rio Pirapó. Colombo é um divisor de águas que nós temos aqui na nossa cidade, beleza? Bom, nós podemos organizar e pensar a organização das bacias sedimentares, não, isso fica para outra aula. Nas bacias hidrográficas, pessoal, o que a gente chama então de bacias principais, que aqui é a bacia do rio Amazonas, Tocantins, Araguaia, bacia do rio Paraná, né? Bacia do rio São Francisco, são as principais que nós temos aí. E nós temos também as chamadas secundárias, que a gente vai ter ali norte e nordeste, bacia do leste, do sul, sudeste, tá? E alguns rios temporários também que a gente vai perceber que algumas faixas aí. Bom, pessoal, em geral, né, o que mais cai para nós é a função das bacias principais, né? E aí é bacana a gente observar cada uma delas, né? Fica um pouquinho maior, mas acho que vale a pena pelo menos comentar algumas coisas para vocês. Então, em primeiro lugar, a gente tem a chamada bacia do rio Amazonas, que é de longe a maior bacia hidrográfica do planeta, né? O maior potencial hidráulico que nós temos no nosso país é a bacia do rio Amazonas. Lembrando, pessoal, que dentro do nosso território, né, quando ele entra ali com o nome de Solimões, ele vai correr até chegar ali próximo ali de Manaus e receber as águas do rio Amazonas, formando o que a gente chama então de rio, as águas do rio Amazonas, não, perdão, as águas do Rio Negro, formando o rio Amazonas, né? É um grande rio, né, mas a maior parte dele é de planície. Então a gente diz o seguinte, que é um rio cuja principal função, não é a única, mas a principal função é a hidrovia, né, a navegação. Mas é lógico que nas calhas a gente vai ter ali, nos rios que são afluentes da margem direita e margem esquerda, né, nós temos ali algumas usinas, como é o caso
da usina de Belo Monte que está sendo construída, né? A gente teve outras ao longo da história, em Balbina, que não deu muito certo, mas a gente tem algumas tentativas de construção de usinas aí, beleza? Bom, o Tocantins-Araguaia é interessante, pessoal, porque ele é formado, na verdade, por dois rios, né? O rio Tocantins e o rio Araguaia, que eles têm a mesma foz, né? Então, por conta disso, ali, formam uma única bacia hidrográfica. Qual a importância desse rio? Além da usina do Tucuruí, né, que é muito importante para a região norte e nordeste, né? Você já percebeu que é a segunda vez que eu dou um chute no meu tripé aqui de câmera, né? Bom, o rio Tocantins-Araguaia é muito importante por conta de ser a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, né, em termos de área, né? O rio São Francisco ele tem comprimento, mas em termos de área, a maior bacia que tem. O Socalha principal e os seus afluentes, todos eles nascem e desagam dentro do Brasil, né? A gente diz a bacia inteiramente brasileira, tá? Bom, isso aqui a gente chama de Rio da Prata, ou também Bacia Paranaica, né? É importante a gente perceber, pessoal, que é formado ali pelo Rio Paraná, que é o maior deles, tá? E aí você tem também o Rio Paraguai e o Rio Uruguai formando ali, tá? Então, na junção ali do Rio Paraguai e Uruguai, você tem ali o Rio da Prata. E essa região que formava o vice-reino da Prata, né? É importantíssima principalmente por conta do aproveitamento hidráulico, né? Na questão das usinas hidrelétricas. A gente tem muita usina hidrelétrica instalada nessa bacia, que são rios de planalto, diferente ali do Rio Amazonas, que são rios de planície, por isso é melhor a hidrovia. Aqui no rio, na bacia do Rio Paraná, ou bacia do Rio do Prata, na bacia Platina, nós vamos ter uma grande quantidade de usinas instaladas aqui, tá? Muito ruim para navegação, por isso, a não ser quando eu falo que você usar eclusas, ok? Bom, esse aqui, pessoal, o Rio São Francisco, vou colocar todos para vocês aí, pessoal que estiver anotando e tudo mais. O Rio São Francisco, ele tem uma série de situações que a gente pode falar. Pode falar da história dele, né? A questão do rio da integração nacional, o rio que foi muito importante no momento da questão ali do transporte de gado, né? Que é muito importante, por isso o Rio dos Currais, o Nilo brasileiro, que ele passa por dentro do sertão nordestino, do semiárido brasileiro, e não seca. Então nós temos uma série de nomes aí que a gente vai ter. Também é um rio que você tem a parte da irrigação, né? Você tem a parte da navegação, e também tem algumas usinas interessantes. Eu destaco ali a usina hidrelétrica São Francisco, Paulo Afonso, né? Que são muito importantes para a produção de energia. Beleza? Você vai notar que eu estou ficando rouco, e é porque está um dia um pouco diferente aqui, deixei o aparelho condicionador de ar ligado. Mas começou a ficar frio aqui, acho que desligar ele. Bom, entendido, pessoal? Aí nós vamos ter, né, mudando um pouquinho da ideia, né, as chamadas águas oceânicas, né, ou águas fora do continente. Basicamente, nós temos três oceanos ali. Aliás, é um oceano só, né, que vai diferir ali. Deixa eu deixar uma organizada aqui, porque acho que escapou aqui. Tá. Que vai diferir principalmente por conta da salinidade, temperatura e profundidade, né? Mas nós temos ali 3 oceanos, mais a parte desses oceanos dentro do círculo polar ártico e dentro do círculo polar antártico. Então a gente vai ter o oceano glacial ártico, o oceano glacial antártico, além do oceano Atlântico, Pacífico e o Índico, pessoal. Então, ó, lembrando que os oceanos ele tem essa função de estabilizar a temperatura, então as correntes marítimas, né, elas acabam levando calor para os lugares mais frios e também levando um pouquinho de frio para os lugares mais quentes. Então nós temos aí algumas características, como por exemplo, abrigam grande quantidade da vida aquática, né, e são, né, o pulmão do mundo, realmente, né, com o plâncton ali que produz muito oxigênio. Não é a Amazônia não é o pulmão do mundo, né, o plâncton ali, o fitoplâncton, muito mais importante para a produção de energia, né, também energia por causa da maremotriz, mas de oxigênio, ok? E logicamente, né, um grande risco que a gente tem ali é a questão ligada ao uso indevido, né, ou a grande quantidade de lixo que tem sido jogado dentro desses ambientes aí, ok? Bom, pessoal, vamos diferenciar uma coisinha que eu acho que vale a pena aqui colocar. Só mudar aqui. Aí, né? O mar e o oceano, porque as pessoas às vezes falam assim, eu vou para a praia, eu estou vendo o mar ou estou vendo o oceano? Né? Porque dizem que é o Oceano Atlântico, mas a gente chama de mar, né? Então, em geral, pessoal, é bacana, eu vou até ler para você se você não conseguir enxergar, isso é importante para nós entender, porque, na verdade, os dois estão corretos, né? O mar, então, são águas salgadas que banham os continentes, né? Essas águas recebem diretamente a influência terrestre.
que modifica a composição das substâncias nela dissolvidas, né? Altera suas propriedades e os seus movimentos, ou seja, aquela parte do oceano mais próxima do continente, ali na plataforma continental, a gente chama de mar. Tá? Então, logicamente que existem tipos de mares, mas é importante você dizer isso. Quando a gente fala de oceano, então as águas salgadas afastadas da costa. Percebe então a diferença? Então, quando a gente vai para o litoral, a gente está vendo o mar, sim. Tá? Mesmo que seja o Oceano Atlântico, sim, mas a gente está vendo o mar. Então, só para você observar aí algumas características que a gente vai estudar, que aqui a gente chama aqui de tipos de mar, né? Então o chamado mar de interior ou mar Mediterrâneo, né, que ele tem um pequeno contato com o oceano, né, os mares fechados que não tem contato e o mar totalmente aberto, né, os mares abertos que a gente tem, e é isso que a gente vai observar aqui um pouquinho, começando aí pelos mares abertos, pessoal. Tem ali alguns exemplos, como o fato do mar do Japão, né, o mar Egeu, o mar de Bering ali, né, o Oman. Vejam, quando a gente fala de mar aberto, significa dizer que ele está totalmente aberto ao oceano. Então, aquela parte mais em contato com o continente, ela não tem barreira nenhuma para o oceano. Então, simplesmente é uma questão de distância, né? Você não diferencia onde é que começa, onde é que termina o mar, né? É mais difícil você perceber isso. Só que quando a gente fala de mar de interior, pessoal, né? Ou também conhecido como mar Mediterrâneo, o contato dele com o oceano, ele é bem pequeno, é um estreito, né, um canal que vai levar. Aí a gente tem o próprio mar Mediterrâneo, que é o mais comum, mar Vermelho, mar Báltico, dessa forma. Então vamos lembrar, mar aberto, né, não tem barreira, está totalmente aberto ao oceano. Mar Mediterrâneo, ou mar de interior, ele está ligado ao oceano por um canal. E aí a gente tem alguns tipos de mar aí, pessoal, que é o caso, por exemplo, aí do mar Cáspio, né, do mar Morto, né? Que eles não têm contato, então eles ficam fechados dentro do continente aí. Então vocês estão vendo alguns exemplos aí, né? O Mar Negro também, né? O Mar Morto talvez seja o mais famoso desses aí para nós, beleza? Bom, dito isso, pessoal, então é isso que a gente precisava observar, né? Em termos de recursos hídricos. Lembre-se, né? Principalmente aí de dar uma olhada nas correntes marítimas, né, na questão do fitoplâncton, sempre é muito interessante você dar uma aprofundada nesses conceitos aí, ok? Fica um pensamento para nós, para a gente terminar, né? Nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Madre Teresa de Calcutá, e nessa época aí que a gente está precisando ser um pouquinho mais humano, né, um pouquinho mais ligado às necessidades dos outros, né, e não ficar nesse daí para todo mundo, pelo contrário, né, assumir que esse é o mundo e a gente partilha com muitas pessoas e é um mundo socialmente dividido, né, às vezes injustamente, mas dividido. Então, tudo que a gente faz, pessoal, por menor que seja em prol da sociedade, pode ser pequeno, mas faz diferença. Aproveitando então, lembre, né, assim, sempre que possível, fique em casa. Abraço.